E aí, galera da República, amigos da República. Estamos aqui no Estúdio Pulse, que é do Vieira, e vamos gravar o nosso podcast aqui com uns convidados muito especiais. Vamos falar sobre a evolução do jornalismo. Mas antes eu gostaria de fazer um agradecimento sincero aqui com a galera que preparou todo esse cenário, todo esse estúdio, microfone, câmeras, luzes, e estão ali no Twitter e filmando a gente. E o pessoal trabalhou e batalhou bastante, merece ser citados aqui, que é o Fabinho, que é o Guedes, que é o Eberson e a Safira. Tá? Obrigado aí, galera, por estar dando um suporte para a gente. Agora, agradeço de coração os nossos patrocinadores aqui, Residencial Prime, residencial e saúde para idosos. Também patrocinado pela Pizzaria Queiroz, há 60 anos fornecendo a melhor pizza do grande ABC. Repito, 60 anos. E o Churra Express, a franquia do melhor espetinho do Brasil. E não podemos esquecer do Auto Shopping Global. Carros novos e seminovos é do Auto Shopping Global. Agora nós vamos apresentar e agradecer os nossos convidados, eu e o Alexandre Costa aqui, o Ale, agradecer o Léo e agradecer o André, do Viva ABC, que veio aqui para a gente bater um papo sobre a evolução do jornalismo. Tá certo? Obrigado, André. Obrigado, Léo, pela presença de vocês. Eu que agradeço. Né? Então tem conjunto aqui, ó. Aí! Fizemos uma dupla de dois. Os mais experientes primeiro. Olha, galera, o papo aqui, eu convidei... Mas a gente não agradeceu, peraí, vamos aí. Eu que quero agradecer. Então, por favor, sinta-se à vontade. Agradecer o Doni, né? Agradecer o Ale aí, por ter aberto esse espaço. Aliás, muito bem estruturado. Está de parabéns. O profissionalismo que chama a atenção, a qualidade, né, Léo? Sim. E também o meu amigo de bancada, que o Léo, conhece um bom tempo aí. Obrigado a vocês por Eu estarem sei que com a você gente. também é um guerreiro na questão do Olha que bonito, Alexandre. Vamos fazer o mesmo. É uma honra ter você aqui do meu lado. Vocês estão demais hoje, hein, filhão? Eu queria agradecer também a Não, presença foi de dois dos bonito. maiores jornalistas do ABC Não, aqui, dos maiores portais que estão aqui. Né? Foi bonito o modo que o André, né, cumprimentou aí Legal. o companheiro de profissão. É bacana isso aí, né? E eu aí ignorando o meu aqui, de novo aqui. Podia até acertar o nome, inclusive, É, né? Ale Acosta, né? Ale por favor, Acosta, né, Doni? Alexandre Acosta. Eu pergunto para ele, Eu por já que, tô que tem o A? acostumado. Ele fala, por que, que tem o A antes do Acosta? Ele Aí eu fala, perguntei porque pra é ele, sobrenome. por que tem o dono na frente do... Hã? Fala do chileno, a Costa. Acosta, né? Eu nunca vi Acosta. Ele falou, Eu já por que vi tem A Costa. na frente do Costa? Eu falei, por que tem o Dom na frente do Nizete, né? Porque então, tem, pô. É. Então, como eu estava dizendo, a ideia aqui é bater um papo bem legal, que já está sendo legal, né? Pelo ambiente aqui, pela energia que a gente está sentindo, da evolução do jornalismo, né? Léo começa jornalismo lá no tempo da cara preta, que é a maquininha de escrever. Da cara preta. André do Ribeiro vem já na era digital, né? Embora tenha uma história de uma revista, porque ele pode nos contar. Mas vamos começar, então, por ordem de idade? Pode ser? Pode ser. Ô, Léo, você começou como jornalista, você se formou jornalista, e qual foi, em que ano foi, quando foi, e qual foi, você lembra as primeiras matérias que você Posso fez? dar um briefingzinho de Por favor. como eu cheguei até o jornalismo? Se apresente, meu querido. Eu era de Fortaleza, né? Nasci em Fortaleza e de repente a minha mãe, quando a gente ia, nós somos metodistas, né? Então quando a gente fazia o acantonamento, ou então o acampamento, né? Sempre tinha aquela coisa, alguém vai ter que falar sobre o que aconteceu, aquelas piadinhas dos quartos, né? Que era uma coisa bem tranquila, né? E assim, eu acabei me tornando um jornalista sem saber, né, que eu tinha o quê? 13, 14 anos.
Então, tinha os acampamentos. Então, eu e a minha mãe, a gente pegávamos tudo que tinha acontecido durante o dia, né? Aí, à noite, depois do jantar, quando tinha aquelas piadinhas e tal, todo mundo falava um pouco, né? Todo mundo falava um pouco. Então, assim, eu acho que isso me levou para o jornalismo, né? Essa coisa de... Eu era muito pequeno, acho que tinha 12 ou 13 anos, mas assim, era legal pegar um papel, escrever uma notícia. Chegou a criar o Jornal da Família ali? Não, o jornal do acantonamento mesmo. O Jornal do Acantonamento, você chegou a criar mesmo uma produção? Claro que era com aquele mimeógrafo, né? Antigo mimeógrafo, né? Então, assim... Tem no museu hoje isso. Tá tudo no museu, cara. Não tem mais espaço, né? Então foi isso, cara. Eu vim de uma família metodista, né? Uma família metodista. Minha irmã é pastora, né? Da igreja metodista. E a gente fazia essa brincadeira com o povo, né? Porque fulano de tal foi jogar bola e quebrou a unha, né? E a gente fazia essas brincadeiras, né? Porque assim não podia tornar isso aí uma coisa, um caminho sem volta, né? Tinha que amansar um pouco, né, esses comentários. Mas foi assim, eu me lembro como jornalista fazer o material dos acantonamentos mesmo, né, dos acampamentos, né, que a gente fazia. E era uma farra só quando a gente fazia, e isso me levou para o jornalismo, né? Eu vim para cá, como nós éramos metodistas... De Fortaleza para Santo André. De Fortaleza para São Bernardo. Para São Bernardo. E aí, de repente, eu enveredei pelo jornalismo mesmo. Fui fazer jornalismo na Metodista, né? E muito bom, muito bom. Assim, a gente teve Seu primeiro emprego como jornalista? Meu primeiro emprego como jornalista, Folha de São Paulo. Caderno, o que você escrevia lá? Eu estava naquele SP ABCD, que foi uma tentativa da Folha de conquistar o público do ABC, né? Mas eles também não souberam fazer. Eles são os bons, né? A Folha tem um pouco... tinha uma Folha do ABC, né? Uma coisa assim. Não, tem a Folha do ABC, mas assim, a Folha não se permitiu. Então ele ficou SP ABCD, que era o jornal da Folha no grande ABC, né? Uhum. Mas assim, era uma coisa muito, muito pequena, sabe? Em comparação com o material da Folha, né? E aí foi nessa tocada aí que eu falei, bom, vamos lá, vamos fazer jornalismo. Então você veio mais da mídia tradicional, digamos assim, né? O jornalismo tradicional. Já o André, né, que acho que vem de uma geração um pouco mais recente, não sei se você passou por essa fase do jornalismo tradicional, impresso. Acho que você já vem direto na era da internet, nas mídias sociais, ou não, André? Não. Olha só, a minha história tem algumas particularidades aí com a do Léo também. Eu também fiz ali um informativo para a igreja, que eu frequentava a igreja evangélica, mas o que é interessante na minha condição é que ele é da época romântica, né, do jornalismo raiz, e eu peguei uma transição. Eu tive o pé lá, porque eu tive uma revista também chamada Voz Estudante, que circulava aqui na Agenda ABC, sabia das dificuldades de editorar, revisar, e até mesmo imprimir, porque eu ia para uma gráfica, eu tinha estrutura pequena, e eu lembro que uma gráfica que me assistia, eu tinha que ajudar, gravar chapa, né? Para quem conhece, sabe o que eu estou falando, regular né, lá as chupetinhas do gado. É uma coisa impressionante, a mistura de tintas ali e tal, né? Então eu peguei essa fase, mas depois eu saio dessa área de comunicação, que aliás, deixa eu fazer aqui uma ressalva, que eu não deveria ter deixado, porque eu acho que eu tenho essa habilidade natural. Eu não tenho formação em jornalismo, mas eu sempre me comuniquei bastante. E aí tem uma história do Viva, né? Que o Viva vem num momento bastante conturbado da minha vida, um empresário falido, com uma situação de muita dificuldade. Era aí que a gente queria entrar, André. Ponto. A gente queria entrar nessa seara que você falou muito bem aí, que é o jornalismo raiz, que começou lá, lógico, antes do Léo. O Léo pegou o jornalismo raiz, impresso, aí você falou até de uma chapa, né? Essa chapa era as letras, né? Depois ia ser impressa e etc. Exatamente. Aquela tinta preta. Gravar a chapa com a química lá, né? E tudo mais.
vamos levar para essa linha assim, ó. Esse jornalismo raiz. Você pegou um pouco desse jornalismo raiz e daqui a pouco nós vamos entrar no Viva ABC. Ah, Inclusive, tá, eu ok. quero saber depois até porque o boné. Mas vamos nessa lá. Legal essa pergunta aí. Eu peguei sim essa fase, né, do jornalismo raiz e tudo mais, da época romântica, de você sentir aquele cheiro da gráfica, isso era satisfação pra gente, né? Porque era a parte final ali. E não terminava ali, a distribuição era um desafio. Porque tinha que ter uma logística muito... Tinha grandes jornais na região, jornais bem elaborados, mas ele sucumbia à questão da distribuição. Então era um conjunto de fatores. Sim. E quem estava na área tinha que entender todas as etapas, né? Então eu passei por essa fase, dei uma passada rápida lá. Então eu sou o cara da transição. Estive lá naquela fase romântica e depois, como eu falei para você, eu gosto de frisar a questão do início do Viva, né? A hora que a gente entrar, eu fico na tua dispensação, na liberdade de você conduzir aí, né, de que momento que a gente fala do Viva, mas não foi uma coisa deliberada. O Viva foi no momento que eu falo para você ali de dificuldades da minha vida ali, né, eu encaro com uma missão, né, enfim. E aí eu fui fazer porque eu queria ajudar pessoas, e aí a internet, aí vem a parte da era digital, me permite fazer isso com baixo custo. Ajudar pessoas comunicando com baixo custo, que é a grande diferença também, né, Léo? Porque é muito caro você imprimir. Sim. É muito caro. 4x4 era só uma coisa, né, chique. O que é o 4x4, 4x2? O que era isso? 4x1, né, a capa colorida, porque veio essa fase também de modernidade nos jornais, né, depois a gente viu os jornais ficando coloridos, tem toda essa fase. Porque eu acho que o Léo ainda pegou a monocromia, né, Léo? Sim. Que era uma cor só. Então tem toda essa fase de transição ali também. Mas era muito complexo, era muito mais romântico, e nós éramos felizes e não sabíamos. Né? Só dando uma entradinha rápida, para a Folha de São Paulo, né? A Folha de São Paulo, ela tinha cor no folhão, mas aí, por exemplo, no SP ABCD, que eu também passei por lá, você tinha só a capa com cor. O resto era preto e branco. Né? Então, assim, ainda tinha muito disso dos capitães de jornais, né? Então muitas vezes você tinha um projeto gráfico bonito para fazer com ilustração, com aqueles quadros falando, né, de como era a divulgação, né, dessas notícias, desse jornal. Mas olha, eu acho que a gente se safou, sabe? A gente pegou uma turma aí, por exemplo, o próprio André, quer dizer, o pessoal que começou lá no Diário do Grande ABC também, né? Eu comecei na Folha, mas logo em seguida eu já fui lá pro Diário do Grande ABC, né? E lá a gente conseguiu fazer muita coisa legal. Você não sente falta, Léo, daquele estresse de redação? Que dava um certo prazer, uma certa adrenalina, não dava, não? Você tem que fechar o jornal meia-noite para ir para a gráfica, para estar distribuição no outro dia de manhã, e estava faltando foto. E complementando, vocês não acham, pergunto até para os dois, que todo esse processo, essa dificuldade que era imposta, forçavam com que os profissionais tivessem um zelo maior com relação à veracidade dos fatos que eles estavam veiculando ali. Na apuração dos fatos. Na apuração dos fatos e até com relação à preocupação com a própria credibilidade, porque eu vejo que hoje a notícia, a informação, ela é jogada, né? Todo mundo é jornalista hoje em dia, sim, mas não no bom sentido da coisa, né? Porque eu não acredito que você necessariamente tenha que ter uma formação ali, né? Eu sou prova máxima disso, né? Sim. A minha ocupação na minha vida toda que eu mais fiz é uma coisa que eu não sou formado, né? Tecnicamente ainda nisso. Estou terminando agora, né? Mas vocês não acham que esse processo todo fazia com que a informação fosse mais bem... chegasse melhor para o ouvinte? De melhor qualidade, isso você quer dizer? Excelente pergunta que ele fez aqui. Eu acho que também, viu, Vicente, é importante dizer o seguinte, que na época do impresso tinha sim uma preocupação muito maior. Por quê? Você não tinha o direito de errar.
foi impresso, isso que eu circulava, você não pensei. tinha como recolher. Na pergunta. Eu vou na casa do seu João lá, do Camilópolis, buscar um jornal. Ninguém sabia onde estavam os jornais. Então perpetuava o erro. Hoje tem aquelas famosas, né? Os Erramos, né? Erramos, você corrige rápido. Ó, fazer Errata, né? A errata começou a ficar mais acessível. Você dá uma notícia agora, daqui 20 minutos, olha, vamos corrigir a informação, né? E aí ainda até é possível. apagar, mas alguém já printou ali, não, mas isso tudo aí bem, já mas foi. ainda você consegue dar uma resposta rápida. Sim. Agora, antes, imagina Você só, precisaria de todo aquele processo pare as pra máquinas, resposta, pare né? as máquinas, tem uma notícia errada. Você não tinha como... Ou uma notícia nova. Né? Morreu o ministro. Não dava tal. mais tempo. Não dá mais tempo. Não dava mais tempo. E aí você para uma rotativa, né? Você conheceu aquelas rotativas do Cambuci, eu fui ia para lá, uma coisa de doido. Eram máquinas assim, de embarramento na Folha de São Paulo metros. também. Você entrava lá. Lá não cheguei a conhecer. Nossa, maravilhoso. Mas como que parava as máquinas e fazia correção? Fazer ali, né? tinha Não tinha como. como, Não tinha já como foi. fazer. Então não tinha direito a errar. Já não. era, já foi era. a matéria. Então, hoje ainda você tem, olha, entramos ao vivo novamente porque nós erramos ali e tal. Ainda você tem essa possibilidade, né? Mas antes você não tinha direito a erro. Então era mais bem apurado, mas você tinha tempo também, né? Não é? Alguém falou de pressão. Para fechar um jornal, deve ser uma adrenalina, né? Tinha o time ali Adrenalina certinho. tremenda, eu já Com passei Mas por o chefe falava, isso. tem que sair e tal, né? Então eu era obrigado a pensar rápido ali e tal, né? Então, Eu, às vezes faltava preencher uma página, uma notícia, precisa de uma notícia. mas hoje também tem a pressão, viu? É. Que 20 minutos a notícia ficou velha, né? É. Você tem que estar todo o tempo todo ali ligado. Você para de viver, se conecta ali nas redes ali, fica absorvendo, porque imagina, né? Fulano demorou 50 minutos da notícia, já tá não sei onde, tá no Viva, por exemplo, né? Agora, uma coisa seríssima que deve ser colocada aqui na mesa com esses dois profissionais aqui. A imprensa, essa imprensa nostálgica aí, você fala raiz, ela formou uma geração, né? E não tinha como se discutir aquilo que estava impresso, né? Você não tinha... A família recebia o jornal, vamos falar aí de 40 anos, 30 anos, por aí. A família recebia o jornal e acreditava que aquilo que estava escrito era o correto, era o certo. Tinha muito Não mais poder, né? Não, Concentrado exatamente, o é o não era poder, democratizado. é o poder da informação formando cidadãos. Havia um perigo nessa época. E hoje, numa certa faixa etária, que eu posso até me incluir nela, e talvez o Léo, não sei, Ale, não sei. Com certeza eu tô nessa Então, também. se a gente não tivesse uma mente uma mente mais aberta, uma mente mais Progressista. pensante, talvez que dialogasse com o vizinho, com colegas de trabalho sobre aquela matéria, a gente acabava engolindo aquilo, ia para o nosso subconsciente, formava a nossa mente, né? E nós éramos cidadãos formadores de opinião baseado em informações não verídicas. Vocês dois não acham que houve um perigo nessa época desse jornalismo raiz? Eu acho assim, né? Eu acho assim que tudo que foi feito no jornalismo foi experiência. A grande maioria que foi feito de material, de conteúdo editorial, era para atender interesses outros, dos donos de jornal. Por exemplo, eu ouvi na Folha, quando eu estava lá na Folha, cara, assim, fazendo notícia, trabalhando e tal, os caras não tem mais espaço. Não tem mais espaço para colocar sua notícia. Como assim? Essa notícia é primeira página. É primeira página. Mas aí é tudo pelo fechamento. Sabe? É tudo pelo fechamento. Eu já cansei de sair da redação da Folha batendo porta. Não volto mais aqui e tal. Por conta disso. Assim, eles querem fazer o jornalismo de acordo com o que eles precisam. Com os interesses. Mas você está falando com relação à escolha editorial. Mas assim, a escolha editorial, ela frustra quando você não dá, quando você não canaliza as informações.
né? Você tem aí uma equipe inteira, por exemplo, na Folha eram 22 jornalistas, né? Trabalhava-se muito, né, naquele padrão da Folha mesmo, e assim, e não tinha nada que abonasse os jornalistas. Por exemplo, o cara tinha que sair 1h da manhã, aí não tem mais carro lá no estacionamento da Folha, você tinha que vir de carona, ou então trazer alguém. Você está falando da Folha, mas isso engloba todos os jornais. Não, porque a Folha é assim, era a referência, é né? a grande referência e assim, é um dos jornais que mais sacrifica os jornalistas. A Folha de São Paulo. Vai lá, meu Mas amigo. quando eu digo da escolha editorial, eu tô indo um pouquinho além. Eu tô me referindo quando, de repente, o assunto abordado naquela matéria pode desagradar Os o alto interesses. escalão ali do... Entendeu agora? Onde eu quis chegar sobre formar mentes, formar cidadãos através da informação? Isso acontecia um Que poder hoje muito ainda concentrado. acontece. Se a gente for analisar a história da imprensa no Brasil, um primeiro momento muito nítido disso aí é na briga do Assis Chateaubriand com Getúlio Vargas. Sim, em 55. Eles tinham lá um alinhamento, daqui a pouco, né, a gente sabe o que aconteceu lá entre eles lá, e o Chateaubriand começa a detonar o Getúlio ali através das máquinas de imprensa ali, né, das rotativas, né? E olha só, hoje nós temos essa facilidade da democratização, mas principalmente do direito à defesa. Eu tenho um caso de um amigo, o Francisco Rossi, ex-prefeito de Osasco, estava muito bem pontuado, ia ganhar uma eleição. Isso precisa ser contado, a história precisa contar isso também. O que aconteceu? Eu lembro até do jingle. Por ele ser evangélico, tinha que se criar uma situação, um boato, que batesse de frente com o principal mote dele ali, da figura dele ali, que era ser uma pessoa evangélica, uma pessoa família e tudo mais. Aí se criou aí o boato, os adversários criaram, que ele bateu na mãe dele. Isso nas vésperas da eleição, e não deu tempo de ele desmentir. Por quê? Até fazer acontecer, foram nos últimos 3 dias ali, isso circulou, porque notícia ruim. Ela corre, não precisa nem de veículo, né, para carregar ela. E parece que o povo a gosta língua, da notícia ruim, né? A notícia ruim vende. Com certeza. A notícia ruim vende. Se você falar, depois quiser abordar isso, entrar nessa temática, nós vamos falar. Sim, porque eu sei disso, lá no Viva, o que vende é notícia ruim. Né? eu É ia uma briga perguntar sobre nossa. isso. Eu faço a notícia que mais agrada ao Não, se povo, você fizer uma matéria mas que o avião pousou, decolou e tudo bem de São Paulo e a daí? Nova York, ninguém O vai Kiko, ver. né? O Kiko tem a ver com isso. Kiko tem. Mas não deu tempo de ele se defender e ele perde a eleição com esse boato. Hoje não. Opa, vamos fazer uma live aqui. Olha, peraí, o fulano vai fazer minha uma mãe live. tá aqui, Minha mãe está aqui. Mãe, aconteceu. Não tem boletim de ocorrência, nada. Mas não deu tempo de ele. Então era bastante Nem complicado. justiça pode reverter isso. Nem justiça. Aí agora vocês veem aquilo que eu estava dizendo sobre a importância desse tipo de jornalismo, aonde que o André citou muito bem, que não dava tempo de você pegar um celular e chegar e falar, olha, não é verdade, esclarecer a verdade, etc. No outro dia, Ou seja, a elite, vamos falar da elite, a elite brasileira. Bom, primeiro quem conta a história foi quem venceu, né? A história é contada por quem venceu a guerra, certo? Sempre. Sempre. E a razão está sempre com quem venceu. Se você me permite, eu até Claro, te interromper, um outro caso muito clássico, na cidade de Mogi das Cruzes, disputaram a eleição lá, né, o meu conhecido, inclusive já falecido, Maurício Najar e Chico Nogueira. Em um determinado momento, num bairro chamado César de Souza, invadiram o comitê do Maurício Najar e roubaram o material. Quem que rouba material de campanha? Eu roubei seu material para fazer campanha para você? Ficou ali, mas ninguém deu importância, algum vândalo para desgastar ali, né, o material e tudo mais. Né? Desfalque. Era essa linha que nós tínhamos ali. Mas a eleição era 15 de novembro. Não era 3 de outubro, 2 de outubro, como acontece agora, não é isso? E aí, a cidade de Mogi das Cruzes tem muitos japoneses, que tem uma reverência aos mortos ali. Sim. Então, o que aconteceu? Roubaram esse material e no dia de finados, que é 2 de novembro, pouquinho antes da eleição, pegaram o material do Maurício Najar e colaram em todos os túmulos, em todos os cemitérios da cidade. Você tinha ali 13 dias para a eleição, mas era tão moroso o processo, olha, vamos fazer, vai elaborar, fazer acontecer, também não deu tempo de falar, olha, roubaram esse material e tal. E o Maurício Najar perde a eleição
por causa dessa armação dos adversários Quem aconteceu lá. defunto não vota. Então, mas só que agrediu a comunidade lá, porque os japoneses têm um respeito, É. né? A cultura japonesa, os mortos ali e tudo mais. Aí, dia de finados, todo mundo vê lá estampado o Meu Maurício Najá em Deus. todos os cemitérios da cidade. Então, hoje democratizou e dá tempo de você se defender. Aí você estava falando de Graças à tecnologia. graças à tecnologia, porque antes tinha essa concentração. O jornal regional aqui, que aliás eu tenho muito respeito por esse jornal, as pessoas falam, você é adversário. Não, eu tenho respeito, porque eu cresci lendo diarinho. Eu tenho um carinho muito grande pelo Diário Grande do ABC. Concorrência não é uma Mas coisa na ruim. época, se o Diário dissesse que você era corintiano e falasse que você era palmeirense, você não, eu sou palmeirense. O Diário falou, estava falado. Uma pesquisa do Diário tinha um peso enorme. A ponto, por exemplo, de uma pesquisa saiu em Ribeirão Pires, lá era desfavorável ao meu candidato na época lá, e a coordenação de campanha se reuniu e falou, vamos comprar todos os jornais. Compramos todos. Eu saí pagando o jornal, eu tô contando aqui para vocês. A minha equipe mas saiu lá isso com não é compras, lá novidade, compramos né? lá os jornais, porque a gente não queria... Só que aí o tiro sai pela culatra, né? Pô, por que sumiram os jornais? Aí a Boca também tinha isso aí. É. Tem alguma coisa estranha e tal. Aí Gerou um acaba interesse, né? Gerou interesse, mas enfim. Mas tinha essas coisas. A força que esse jornal tinha, regional, foi o maior jornal regional do país, e essa concentração toda, que era, por um lado, a gente tinha orgulho de ser um grande jornal, mas por outro também a gente sabe que tinha o monopólio da notícia. Sim. Sempre teve, Né? né? E aí falar que não tinha os interesses, peraí, né? Ainda assim, pra mim é deprimente passar ali na Prestes Maia ali e ver aquele prédio ali, aquele local onde Já não tem era. mais, já desmanchou. Já não tem mais nada ali, né? Não. A gráfica lá, né? Era uma coisa A gente pode- grandiosa até, né? Pegando o seu gancho aqui, vocês arriscariam dizer que o impresso já está enterrado? Não diria enterrado. Eu não diria enterrado. Eu acho que ainda tem fôlego, ainda tem punch. Quer dizer, Tem seu principalmente público, os né? jornalões, eles não tão cedo eles não vão abrir mão, né, de você levar o jornal para casa do cara e de repente cobrar aquela grana da assinatura, né? Agora, eu acho que isso mudou muito. Eu acho que mudou muito, sabe? É lógico, você vê quantas revistas a editora Abril fechou, por exemplo. Pois é. Nem Playboy é impresso. Pois é. Né? E você tem a Contigo e tantas outras, acho que mais de 100 ou 200 títulos de Diminuiu revista. muito, né? Agora, por que permanece, na opinião de vocês, alguns jornais teimando? A gente sabe que não dá lucro. Porque você pega um jornal, você vê que a publicidade que ali impressa está, não paga, porque a gente é do métier, do jornalismo, a gente sabe que, Ale, quando você abre um jornal, você vê se ele se paga pelas publicidades que estão nele. Estou errado, André? Nossa, Tô errado, corretíssimo. Léo? Então, quando você abre um jornal hoje, qualquer um deles, tá? Você faz as contas, você fala, não bate, as contas não Conhece, fecham. né? Sabe quanto custa. E por tal. que é que vocês acham que ainda estão sendo impressos e vocês estão querendo... Vocês estão entendendo aonde eu estou querendo chegar? Por que imprimir jornal? Eu discordo um pouco aqui do colega aqui. Do Léo. Léo, vou ter Isso que é bom. discordar aqui. Discordar é bom. Eu acho que tem data marcada. É salutar. É mais legal, inclusive, se você discordar. Eu acho que tem data marcada. Tem data marcada para acabar o impresso. Né? Os jornais vêm sofrendo bastante. Eu ouvi uma opinião de um grande empresário da área do setor aqui uma vez, falou, não, olha, New York Times está... Então. Não, mas eu acho que nesse... Foi um dos primeiros New York Times. Eu acho que não tem fôlego para o saudosismo, falar assim, olha, nós queremos... Mesmo porque, olha, quando eu tinha a revista Voz do Estudante, muito tempo atrás, e aí a gente começava a falar da chegada da internet, bem recente no Brasil, aí nós íamos estudar, sabe, e entender que nos Estados Unidos já tinha, desde 1972, tinha internet lá, a rede, né? E aí eu fiquei preocupado, eu sentei com uma agência lá, que dá uma assistência lá pra gente e tudo mais, falei assim, olha gente, eu estou aqui investindo nessa revista, mas já tinha essa visão futurista, mas tá vindo a internet, a gente vai ficar para trás, mas aquele tempo já ninguém nem especulava disso. Você lembra o ano? 2002. Não, antes. Não, 90 e pouco. 94, aí, 93. E aí, eu me lembro até hoje, esse dono da agência, ele levanta, está no ambiente de uma mesa assim, de reunião, ele pega e fala, guarda um minutinho, por favor. Pediu licença e foi ter um armário que nós vimos lá que estava numa outra sala, ele pega uma revista, vem todo pomposo. Chega lá, abre essa revista e era uma revista americana.
Eu nunca entendi de inglês, né? Nunca soube falar a língua inglesa, muito menos ler aquilo, né? Mas a foto era muito nítida, a mensagem que ele queria passar. Nessa publicação americana, os monitores eram desse tamanho, lembra do computador? Sim. DX400, aquela coisa toda e tal. Aí tem um homem sentado no vaso sanitário, com as calças arriadas assim, certo? Estava fazendo uso do vaso sanitário lá. Eu lembro dessa imagem. Você lembra disso? Lembro. O monitor, ele falou assim, nunca você vai levar um monitor No banheiro. pro banheiro. Aí eu falei, deu aquele alívio momentâneo. Mas mal imaginava, né, que estava lá o homem da maçã, e eu ter a ideia de falar, eu quero a extensão na minha mão. Ele nunca fez nada, só tinha as ideias, né? A gente vê na história lá, contada, que o judeu, né, que era o sócio dele, que tinha as ideias lá. Mas o Palme, né, eles não imaginavam que esse celular que nós temos na mão estaria ali. Então, depois de um tempo, eu falei, não, essa foto é clássica, né? Sim. Eles falam assim, imagina que alguém vai levar, porque no jornal, quem que não ia para o toalete levava o jornal? É difícil, né? Não, você já tinha no toalete ali o revisteiro ali. O impresso ali e tal, aquela não coisa. tinha papel higiênico às vezes, mas a revista estava lá. Ixi, Eu tento agora? concordar com você, André, porque a questão é que mudaram os hábitos de consumo das pessoas. Antigamente as pessoas acordavam de manhã, sentavam na mesa, pegavam o seu café, liam o seu jornal, né? Alguns iam direto para a coluna social, né? Alguns direto para a coluna de esportes, alguns direto para... Enfim, mas existia esse hábito, né? As pessoas faziam isso. Ler o jornal era um hábito. Hoje, é parte do seu dia a dia ali. A hora que você tem 10 minutos, você está olhando seu celular ali, você lê uma notícia, você lê outra notícia. Então, eu concordo com você. Eu acho que a mídia impressa está com os dias contados mesmo. Especialmente o jornal. Não acho nem que revistas e outras mídias assim... Mas o jornal em si, o diário, né? Essa coisa da notícia do dia anterior, eu concordo com você. Mas o jornal, quando ele é impresso, Alexandre, ele já foi impresso morto. Concordo plenamente. Por quê? Como é que faz um jornal? Você começa na redação, 11 horas da manhã, reunião de redação com a editora, redação de pauta com a editora-chefe. Então vem lá, jornalista, 10, 15 jornalistas, cada um de um caderno. Vamos falar de cadernos aqui. Então você tem editorias, economia, esporte, lazer, entretenimento, etc e tal. Então você vai cobrir o quê? Você vai cobrir o quê? Você vai cobrir o quê? Nessa que elas estão saindo para cobrir, para pegar a pauta, para pegar a persona, que é o personagem, que vai dar entrevista, que vai levar o fotógrafo, vai fotografar, quem não sabe. Meu, o cara já viu do Palme, igual o André falou ali, já viu a matéria. O jornal já nasceu morto. Então, o que nos resta a pensar aqui, e a resposta da pergunta que eu fiz, que já foi enterrado. A pessoa só vai ver o jornal se ela tiver algum prazer nostálgico. Sabe? Porque é politicamente incorreto. Imagina você no trem hoje, você abre aquele jornalzinho que vai fazer antigamente. Você vai arrumar uma briga, velho. Aquela coisa, o Palme tá aqui, né? Tá aquela coisa toda de praticidade. Você entendeu? O jornal, ele já é impresso morto, porque tudo que saiu lá... Vamos mais adiante? William Bonner vai falar uma notícia. Jornal Nacional, todo mundo já está sabendo o que ele falou, filho. Só se ele tiver uma carta na manga inédita que não foi solto para a imprensa, que isso acontece... Acontece fantástico. Acontece porque eles têm um monopólio da imprensa que eles pedem ou exigem, porque é moeda de troca, matéria com essas grandes mídias aí, são commodities, né? A pessoa, o Supremo Tribunal Federal ou a Câmara, o presidente da Câmara segura aquela notícia para soltar no Jornal Nacional. Ou senão ele impõe também. Aqui teve um caso da família Gonçalves, que o Viva que estourou esse caso, né? Foi o primeiro a fazer, depois a mídia veio toda e tal. E um momento muito importante, Léo, é quando ia acontecer a reconstituição ali do crime, né? Num condomínio aqui em Santo André. E aí eu fui marcado homem a homem. O André está aqui, o André chegou, tinha gente com rádio e tudo mais e tal, porque a Globo queria o monopólio daquela informação, das imagens da reconstituição. E eu estava mais próximo da Record, tenho que falar isso também, e lá eu tinha muitos seguidores e tinha, né, bastante influência naquele caso. Nós ficamos escondidos numa das casas, porque a ordem era ninguém está lá dentro do condomínio. Né? E aí, inclusive, alguns agentes aí fiscalizaram e tudo mais e tal. Só que a Globo tinha primazia lá dentro. E aí nós percebemos uma proximidade suspeita, né? Tem que falar assim, né? Proximidade suspeita
com a pessoa que era manager lá, que era, né, a pessoa que cuidava do condomínio lá. Então a Globo se impõe. E aí teve um bastidor terrível, a primeira imagem dentro da casa lá, quem tinha era o Viva. Só que apareceu para a Rede Globo lá. E aí foi uma briga, eu lembro de foice, mas de foice, né? A gente pressionando e tudo mais e tal. Descobrimos quem deu a primazia para a Globo, nós íamos rachar em cima para a Globo aceitar que a Record e o Viva tivessem imagem. Então o jogo é pesado com a Rede Globo, eu tenho que falar isso. Lógico que é. É pesadíssimo. Não só com a Globo, E com as grandes mídias em geral. eu fui aprender isso na marra. Na Sim. marra. Então, Você sentiu na pele naquele dia. Na pele. Umas situações aí bem complicada. Mas é isso mesmo. Trazendo um pouco para a realidade mais atual de vocês, queria que vocês falassem para a gente como é que é o processo. Porque assim, eu imagino que, especialmente no seu caso, né, André, que você trabalha com notícias urgentes do dia a dia, né? A maior parte que você vê no Viva ABC são de notícias ali de crimes ou emergenciais, situações de pessoas desaparecidas, né? Tem bastante coisa nesse sentido. Como é que é o processo para você escolher? Porque eu imagino que acontece mais de uma coisa ao mesmo tempo, né? E em alguns momentos você deve se pegar ali num dilema. Para qual notícia você deve dar um enfoque maior, ou se de repente você escolhe uma para ignorar por algum motivo? Como é que é esse processo, né? Tanto no Viva ABC, quanto também no Clique ABC, né? Como é que funciona esse processo? Na verdade é assim, são pautas, né? As pautas, e de repente vai muito da intensidade e da compreensão do leitor também, né? Da compreensão do leitor. Agora, eu acho que assim, para o jornalismo, a coisa começou meio negra, né? Sem querer falar muito, né, de preta, né? Mas assim, eles tiveram um grande trabalho, cara. Tiveram um grande trabalho para fazer todos os jornais, passar isso em todas as TVs, né, em todas as rádios, né, e aí vieram também a mídia alternativa, né, que é o Clique ABC, que é o Viva ABC, né? Então assim, eu acho que precisaria dar uma mexida nesse jornalismo. Mas que mexida, Léo? Mexida no sentido assim de não comprar aquela notícia que você vai publicar e assim você não tem muita notícia a respeito, sabe? Então uma das coisas é essa daí também, sabe? Você hoje tá entrando muita gente no jornalismo, sabe? Que se é jornalista ou não, isso não cabe a mim, nem ao André. Muitas pessoas informando, né? Muitas pessoas informando, e eu acho que isso é mais legal, sabe? Chegou-se um tempo, quando começou essa expansão de jornalistas, que teve gente, amigos meus, sabe? Caras inteligentes, né? Que não compactuaram com esse novo jornalismo. Cara, e eles não se deram conta que esse novo jornalismo estava levando à frente, tá? Que o André, tá lá o Clique ABC, sabe? E isso tá melhorando, né, a compreensão do leitor, do telespectador, do ouvinte. Mas você não acha que tem gente que pode manipular isso a seu próprio favor? Porque hoje fake news, né, são uma realidade. Sim. É muito fácil você difundir uma notícia falsa e tem muita gente que faz isso até propositadamente, com maldade, com interesses próprios, né? E é isso que eu quero dizer. Como que você pode chegar no... Como entender o que é mais relevante para o teu ouvinte, para o teu leitor? Olha, eu posso dizer para você que eu me adaptei muito bem. A gente é movido, né, pela audiência, né, pelo público. O público diz, olha, é isso que eu quero ver, o que engaja mais e tudo mais. Não adianta você negar isso, e você precisa disso para ocupar o espaço. O Viva hoje é o maior canal em alcance, disparado no ABC, né? Detém todos os recordes de audiência, como live esse ano aqui, com 5.700.000 visualizações, várias lives acima de 3 milhões, enfim. O critério é aquilo muito que o público absorve, que não é uma boa qualidade.
eu discordo um pouquinho do Léo de novo. Ô, Léo, depois a gente faz as pazes ali fora, mas eu tenho que discordar. A qualidade caiu muito. Caiu muito. Todo mundo é jornalista, todo mundo está informando e tudo mais. Replicando. Eu não esquento a cabeça, mas tem uns 100 páginas que replica tudo que é do Viva lá. Né? Se a gente for ficar lá em cima, enfim. Se ainda desse o crédito, tava bom, né? Não, tem casos, por exemplo, deixa eu me perder, que eu falo muito, e qualquer coisa você corta, pede para a técnica cortar o fio aqui. Um dos casos, primeiro você fala da importância, eu volto aqui, mas eu quero falar só do uso indevido. Tem imagens que eram exclusivas do Vivo, por exemplo, a família Gonçalves, a Globo, foi uma briga também para a Globo, né, colocar como coprodução, que eu produzi junto com eles matéria, foi uma parte na minha casa, inclusive, e tal. A Globo é terrível para isso aí. Mas o que eu reclamo em todas as TVs é que tinha imagem que só eu que tinha, que é a imagem de terra ali, daquela situação do carro ainda em chamas e tal, da família Gonçalves. A Globo, quando viu que eu estava ao vivo, e a Record, mandaram os helicópteros. Então eles tinham imagens aéreas. Aquelas ali eram minhas imagens. O que eles fizeram, que eu acho errado? Eles, nas primeiras reportagens fantásticas, Jornal Nacional, eles deram o crédito. Depois aquilo falou uns 2 meses. Toda vez que replicava a imagem, não colocava o crédito. Que também é uma forma de burlar. Mas o caso mais gritante foi quando um idoso entra na INSS de São Caetano, ele amarra um dispositivo perfeito, parecendo uma bomba, fazia até o pip, pip, aquele sinalzinho sonoro de filme lá. E aí deu GAT, polícia e tudo mais. E ele falou, olha, chamou o André do Viva, estava na negociação, o André do Viva, eu negocio com ele, eu converso com ele. Eu me senti muito honrado, né? Nem dei um abraço nele, porque imagina só aquele aparato policial todinho. Eles fecharam a Goiás para receber o meu veículo, para você ter uma ideia. Olha, eu tive batedores até lá, os policiais da Rocam me acompanharam e tudo mais e tal. E aí eu cheguei lá, é claro que você não pensa, quem ajudar e resolver a situação. Porque se eu pego e faço tipo uma selfie, né, eu gravando aqui, olha, nós estamos aqui dentro da agência, estamos com esse senhor aqui, olha, ele quer explodir ali e tal, minha imagem está aparecendo, ok? Eu só chego e falo assim, olha, oi, boa tarde, eu sou o André do Viva BC, ele já me conhecia, e quais são as suas reivindicações, o que está te incomodando, tal, que te levou a fazer isso? Pergunta jornalística. Só que eu estou com a câmera apontada aqui. O Brasil inteiro cortou só o início, eu sou Viva BC, e como se fosse uma imagem pública ali. Aquela imagem era minha. E um rapaz trabalhou comigo, eu falei, olha, antes de você lançar isso aí, eu gravei e mandei, que eu não podia fazer ao vivo, porque vai que dá errado uma explosão ao vivo ali, causa um... Né? Eu não podia fazer ao vivo, até gostaria, trocar uma ideia com ele ao vivo ali, né? E aí, como que tá? Tal, vai explodir mesmo? Tal. Tô brincando. É uma coisa ela tensa. Mas vai que acontece uma coisa mais grave. O GAT né? me orientando via telefone, olha, você tá chegando, vai chegando antes que a gente, né? O capitão do GAT e tal. Foi assim uma coisa absurda. E eu só gravo. Eu gravo aquilo e mando para o meu auxiliar e ele não coloca a marca d'água. Então, ali a gente foi. Eu ia falar violentado. Desculpa, eu acho que é muito forte o termo, mas não, foi uma violência que nós sofremos ali. Violou seus direitos. Usou todo mundo, eu falei, eu não antiético, no mínimo. Eu não vou ver de processar todo mundo, tal, algumas e canais grandes, inclusive de comunicação, usaram, então tem esse detalhe aí de não dar os créditos e tudo mais. A escolha, a gente já percebe também no feeling aí, eu tenho certeza que o Léo faz por isso também, é daquilo que dá audiência, que infelizmente é a notícia que a gente não gostaria de dar. Tem matérias, tem matérias sensacionais que eu gostaria muito, principalmente de ajuda, né? Porque a gente, depois da pandemia, tem isso também, não sei se vocês perceberam, a sociedade está muito fria. Antes da pandemia, nós falávamos de ajuda, era muito rápido e tínhamos falado, olha, tá tudo certo, vamos Falaram que ia ser diferente o efeito, né? Mas hoje é difícil você realmente conseguir as ajudas aí, né? A sua reportagem ajuda as pessoas. E o critério, infelizmente, é o seguinte, a gente tem que ter o público do nosso lado, então notícia caiu, bateu, virou, é o que, né? Olha aqui, aconteceu isso aqui, tal, aquelas notícias que são mais na linha ali das notícias populares, não chega a ser sensacionalista. Pegando esse gancho, André, queria que vocês contassem, eu já sei, né, um caso, não sei se tem mais, não sei se o Léo já passou por isso, mas queria que vocês contassem o momento mais aterrorizante que vocês tiveram cumprindo ali eu quero que eu ouvir você, Léo, falar a função de jornalista. Você tá no gás, mano. Porque imagina que vocês já devem ter passado por poucas e boas, troca né? de tiro no Orquídeas, eu estava lá, tentaram invadir o supermercado do prefeito lá, e na troca de tiro lá, deram um tiro no policial, eu estava lá do lado. No caso do garoto Lucas, entrou em embate a polícia e os manifestantes ali da comunidade do Amor, ali, né, Favelinha do Amor, que eles chamam ali, e pedrada e muita coisa ali, fiquei bem no meio, mas fui respeitado pelos dois lados. Eu já tive com a tropa de choque também, em dispersão que fala, né?
dispersão de manifestantes, e ali vem madeira, vem tudo, eu gravando ali, e aí o gás de efeito moral ali, aquelas bombas de gás de efeito moral, eu não estava preparado para aquilo, não estava com equipamento. Máscara. Então eu fecho meu olho, eu fiquei ali, estou bastante chocado e abatido, né, com aquela situação ali, foi um momento de tensão. Mas tiveram situações da invasão da live, né, que eu estava fazendo no caso Lohane esses dias, repercutiu muito nas TVs também, que eu estou lá fazendo uma entrevista ao vivo, né, e o cunhado aí do autor do assassino entra lá me ameaçando. Então passei momentos assim de bastante tensão, sim. Fui ameaçado ao vivo, né, várias vezes. Fui agredido por uma policial ao vivo, um policial civil, que estava dando a notícia 6 horas após o acontecido sobre o falecimento da sogra dela. Ela se incomodou, veio lá, tem as imagens. TPM, eu acho. Não, mas aí veio o Só esposo, veio o parente e falou assim, eu nem citei nome. Eu estava lá na frente atento, falando, porque os funcionários estavam falando, André, não teve o socorro necessário, demorou, é o estresse que nós estamos vivendo aqui. Então, eu fui dar essa ênfase nessa reportagem. Isso repercutiu muito também, porque ela vem e agride a gente ali, ao vivo ali, eu, o Pedro Mário, o repórter ali, quebra o equipamento. Gente. Então teve situações desse tipo aí que eu já passei. Mas se eu só lembrar que eu fiz tanta coisa que daqui a pouco aparece mais André, eu perrengue. quero perguntar para você agora o seguinte. Como e por que começou o Viva ABC e por que o boné? Olha, não dá para me falar a história toda, que é a parte que eu mais gosto de falar do Viva ABC, porque eu gosto de falar que a minha história, um empresário tinha uma estrutura enorme e, de repente, a vida virou dos avessos. Fali. Eu que reservava hotel 4 estrelas. Bem-vindo ao clube. 4 estrelas lá em Florianópolis, eu lembro, só para reunir meus vendedores. Eu vim aqui no Sinal, do William Badra, falava, eu quero mais 5 veículos novos para minha equipe de vendas. Tinha uma estrutura enorme. E, de repente, vira de ponta cabeça. Eu passo a ter muita dificuldade de dormir dentro de um carro velho nas estradas, não sabia se abastecia ou se eu comia uma coxinha. Eu faço questão de contar essa história. Por favor. E passei muito apuro. O oficial de justiça fazia fila na minha casa. Eu perdi tudo que eu tinha propriedade, perdi tudo. E aquilo corroía a minha alma, porque eu sempre fui muito sincero e honesto. E ajudei muitas pessoas. Um erro que eu cometi na minha empresa, a empresa tem que gerar lucro, Léo. E eu fazia filantropia. Pagava cirurgia para perdoava a dívida de cliente que não tinha condições de pagar, emprestava dinheiro sem lastro para as pessoas. E aquilo foi um dos motivos que foi minando. E aí eu entrei numa situação deplorável. Não consegui pagar a conta de luz na minha casa. Poxa. Os aluguéis atrasados. Por onde eu passava eu tinha muita dificuldade do básico, porque era pagar muita dívida. E, enfim, eu precisaria de umas 3 horas para contar o que eu passei. E aí o que acontece? Num determinado momento, eu comecei a fazer uma reflexão com muita amargura de alma. Minha alma chorava. Chorar externamente, às vezes até te alivia, né? Você chora ali, mas a minha alma chorava muito. E eu falava assim, eu não dei certo na vida. Onde eu coloquei a mão, não dava certo. Montava qualquer outra coisinha, vinha as penhoras, em detrimento daquele primeiro problema, penhora eu ia para estacar zero. Contas, tudo que eu tinha, enfim, ou pouco que eu tinha. Então, vivia uma vida realmente terrível. Eu que fui um empresário de médio porte. E um dia, eu aqui em Santo André, a situação era tão complicada que minha mãe ficou quase 2 anos sem me ver. Eu tinha vergonha de falar com a minha mãe. Minha mãe me procurando e mandava uma mensagem, por favor, eu quero te ver, eu quero te abraçar. E a emoção toma conta porque é uma história muito forte. É uma história bonita, André. E chorar faz bem. Um dia, eu refletindo e falei, eu não dei certo na vida. Em alguns momentos pensei em desistir, só que eu não tinha coragem de terminar eu mesmo com aquela história. Então, eu pedi a Deus que alguma coisa acontecesse para mim não estar mais aqui. Porque eu não tinha coragem e sabia que se eu atentasse contra mim mesmo, não seria bom. E ele te atendeu. Olha, e aí o que acontece? Um dia refletindo, eu não sabia porque eu tinha assistido mais de 20 vezes com meu sobrinho Procurando Nemo. E aí, num determinado momento ali, o Merlin, que é o pai do Nemo, com a Doris, que é esquecida, que eu tenho muita afinidade com ela, que eu também sou esquecido de algumas coisas.
as correntes marinhas começam a levar eles para onde eles não querem. Eles querem ir para a Austrália atrás do Nemo. E naquele momento de dificuldade, ela diz assim, o Merlin fala, o que nós vamos fazer, Doris? As correntes marinhas estão levando a gente para o lado contrário. E ela diz assim, continue a nadar, continue a nadar, continue a nadar. E nesse momento de reflexão, isso veio muito forte para mim. Continue a nadar. Só que eu não tinha mais força para nadar. E aquilo se transformou, continue a ajudar, continue a ajudar. Aí eu falei, eu não tenho dinheiro para pagar minha conta de luz, eu estou com dificuldade de colocar comida na minha casa. Como é que eu vou continuar a ajudar? Aí veio essa plataforma, né, o Facebook, que tinha a possibilidade de montar um grupo, né, os grupos de Facebook, e surgiu o Viva Santo André, que eu comecei a fazer ele para pedir para as pessoas me doarem coisas para me levar mantimentos e comida para as pessoas de rua, os moradores em situação de rua. E aí o Viva começa assim, eu levando mantimentos, levando para eles comida, e por incrível que pareça, Léo, passava ali a entidade espírita, o católico, o evangélico, outras ONGs, eles não estavam precisando de comida. Às vezes tinha 2, 3 marmitinhas, peguei muito isso aí. Mas o que eles precisavam, que eu percebi, é alguém que escutasse a história deles. Eu passo a ficar às madrugadas, trabalhava o dia inteiro, e o meu prazer passou a ser eu ouvir essas pessoas. E para mim era muito difícil, Doni, olhar para essa pessoa e falar assim, olha, você pode dar a volta por cima. E eu estava no fundo do poço. Então o Viva começa dessa maneira. Olha, eu consegui arrumar emprego, eu sou jardineiro, estou aqui por causa disso, um por causa da droga, outro porque a esposa o traiu, enfim, motivos mais diversos, eu passei a escutar essas histórias na madrugada. E aí eu começo a ter ajuda de pessoas ali, isso começa a espalhar, ó, tem um rapaz aqui que ajuda as pessoas. Então, a vida tinha me roubado quase tudo, mas não tinha roubado o meu desejo de ajudar as pessoas. Poxa. E aí começa o Viva, e um dia chega uma pessoa e fala, André, tem uma mãe desesperada no Hospital da Mulher em Santo André, a Record já esteve lá, e a criança nasceu com um problema no coração e não consegue transferência para uma unidade, um hospital de referência, um INCOR, um Dante, ou qualquer coisa assim, e aí nós precisamos que você ajude. E eu olhei e falei, olha, eu não tenho amigos, eu vivo escondido das pessoas que eu tenho vergonha, da situação que eu fiquei, a minha vida ficou assim, o que eu vou fazer se eu não tenho referência nenhuma, não tenho relacionamento nenhum? Aí eu fiquei pensando, mas aquilo começou a incomodar meu coração, porque a mãe mandou um áudio chorando, André, eu preciso que você me ajude. Eu falei, como é que eu ajudo uma pessoa numa missão tão grande como essa? Aí eu ouvi falar que tinha uma tal de live, eu não entendia nada, não sabia fazer a live. Eu tive que arrumar uma pessoa, eu falei, vou contar a história dela para ver se aparece um empresário, alguém que possa ajudá-la. Aí eu arrumei uma pessoa que sabia fazer a live. E aí eu fui para frente do Hospital da Mulher aqui em Santo André e simplesmente, com muita dificuldade, que eu não queria aparecer, porque eu era uma pessoa que tinha muita vergonha por tudo que aconteceu comigo, eu contei a história daquela mãe com muita sinceridade com o meu coração. E aquilo que a Record não conseguiu, nós conseguimos. Explodiu as visualizações, foi conseguida a transferência, e ali começava, então, a comunicação do Viva. Não porque eu planejei, não porque, sabe, Léo, eu tenho que falar isso para as pessoas. Hoje fala, André, você tem 1 milhão de seguidores, você é uma referência na região, mas eu preciso falar para as pessoas que é uma missão e Deus me resgatou com o Viva. Eu falava para os meninos hoje lá, André, você não para nem nas madrugadas, você está sempre, sempre, sempre na ativa. Porque cada vez que eu fazia alguma coisa pelo Viva, aquilo me resgatava a mim mesmo, para eu me sentir útil. Você me desculpa a emoção, mas não dá para falar do Viva sem me emocionar. É sensacional. A história é linda. A história é linda, velho. Então, viva André. Eu tenho que falar isso porque não foi uma coisa, olha, André, você planejou, você fez o quê? Não. Eu não fiz nada, eu só continuei a nadar. Você está fugindo do boné, André. E o boné? Só continuei a nadar. Desculpem a emoção, viu, gente? Imagina. O boné, na realidade, hoje eu tenho aqui um cabelo, né, comprado. Você não é careca, você é careca, André? Eu tenho poucos cabelos, vamos dizer assim. Mas e um aí, grande coração. Mais do que eu, você deve ter. A minha filha, quando começa a fazer aí o sucesso aí do Viva aí, uma agência me chamou e falou assim, nós queremos fazer uma reunião com você. Eu fui para essa reunião. E aí, chegando lá, eles fizeram as primeiras perguntas. A primeira pergunta, André, por que o boné? Você tem muita audiência e nós vamos dar um upgrade na sua imagem.
Falei, ó, primeiro que minha filha falou que eu tenho uns 15 anos no boné. Se eu tirar o boné, eu envelheço 15 anos. Primeiro ponto que eu coloquei para ele, ele falou assim, qual o segundo ponto? Eu falei que tinha 2 questões. Eu falei para ele assim, para esse manager dessa agência grande de publicidade, eu falei assim, eu não quero ser um produto da mídia, eu só quero falar com o coração, eu quero falar do jeito que eu sou, eu não quero nenhuma mudança estética externa, eu não vou usar filtro, eu não vou usar maquiagem, eu só vou falar do cara que estava lá no fundo do poço e quer continuar ajudando as pessoas, e vou falar do jeito que eu falo, com emoção. Já chorei ao vivo, já discuti ao vivo, já fiquei bravo ao vivo. E é isso que é a minha motivação. Aí ele falou assim, puxa vida, nós viemos aqui para te convencer É tirar o boné. a dar um upgrade. Ele chamava upgrade, era mais chique que o seu. É o upgrade de tirar o boné, velho. Então, mas vamos falar o upgrade que eles falavam lá. E você nos convenceu que você está criando um grande personagem. Sim. E não foi deliberado, vou construir esse personagem. Eu só queria, sabe, Léo, falar com a essência e com a alma, porque eu não sou jornalista, eu não consigo gravar o nome das pessoas em entrevistas, às vezes eu pergunto 2 ou 3 vezes, eu erro as palavras, mas eu sempre falei com o coração, essa que é a verdade, e é isso que é o Viva. Aliás, o que vale é o que você tem, o que você traz no coração, né? Puta coração, puta história, velho. Eu não esperava isso do André do Viva. André, Mas precisa ser dito, as Caramba, pessoas precisam entender que esse parabéns é um projeto do aí meu pela Deus sua e história de vida, pelo seu exemplo e, sabe, de superação, que quem esteja agora nos ouvindo, que tá com aqueles pensamentos que você tinha lá no passado e outrora, repense na vida é mesmo porque e comece. Você percebe uma coisa? Ele se salvou ajudando outros. Isso esse é o propósito da vida, eu acho. E eu passei uma vida inteira, na verdade, sendo preparado. Eu não entendia por que tanto sofrimento, por que tantos nãos, por que tantas quedas. E para esse momento do Viva. E olha que coisa interessante. Eu sempre esqueci as coisas. Eu lembro de coisas passadas, 20 anos, 30 anos. Você pode ver que eu puxo na memória, é sensacional. De uma forma sensacional. 10 anos aí eu fico com problema de memória. Mas eu também vejo um porquê nisso. Por quê? Porque como eu ajudo pessoas, é para mim não lembrar do que eu fiz, porque toda a honra e toda a glória seja dada ao meu Deus. Porque Ele que faz. Se eu lembrasse das coisas, eu fiz, eu ajudei você. Então o André está aqui comigo, está o Silvio também, meus amigos aqui. É um ponto positivo. E quando a gente anda aí, as pessoas, André, você fez isso e tal. Eu não lembro, sinceramente não lembro. E Então, também não faço questão de lembrar, né? Tudo acabou dando tão certo, uma vida tão terrível que eu tinha, e deu tudo tão certo. E desculpem, falar do Vivo é uma grande paixão para mim, uma grande emoção. Você sabe que o Doni me falou recentemente uma coisa muito bonita com relação a isso, que às vezes das ideias mais inesperadas e das ideias mais malucas é que surgem as ideias que mudam a nossa vida. Né? E aqui nós temos 2 histórias que foram contadas de pessoas que chegaram num lugar sem imaginar que chegariam lá. E sabe qual que é a pena, André? Nós temos 2 minutos para acabar esse bate-papo gostoso. Então eu vou ceder vamos ceder aqui 1 minuto Pro Léo poder compartilhar também. Para quem nasceu mais longe, que é lá no Ceará, né, Fortaleza, e depois o André se recompor, toma uma aguinha dessa história linda e maravilhosa. Esse é o melhor tipo de emoção e de choro que pode ter. Quando você sente orgulhoso da sua própria história, porque você construiu uma coisa bonita, a gente não tem que se envergonhar disso, de forma nenhuma. Então, assim, é lindo você poder se expor. Todo mundo pudesse abrir, quisesse, né, e pudesse abrir o coração como ele fez agora. Querido Léo, obrigado por você ter vindo aqui. A gente falou ontem à noite, prontamente você aceitou, aqui no República Podcast. Né? Por favor, fale alguma coisa, mande algum recado e é isso. Para mim, o essencial é agradecer a casa, agradecer a você que nos franqueia esse espaço, né? E assim, foi muito legal, sabe? Eu vi coisas do André que eu não sabia, né? Eu não sabia. E assim, pode ter certeza que aumenta muito mais o meu respeito por você. Agradeço. Obrigado. Não é? Poxa. E o meu também. Estou surpreendido. Realmente. Eu já falei bastante de mim, eu só queria assim, parabenizar esse espaço. Que eu me sinto numa grande TV, numa grande estrutura. Os profissionais, fantástico. Parabéns aí.
Parabéns pelo espaço de comunicação aqui também. E se vocês me permitem, é fazer aquilo que com certeza vocês já sabem, que o República Podcast tenha uma vida longa e entenda o papel de colaborar com a sociedade. Eu tenho certeza que vocês têm muito que colaborar. Vocês não estão aqui por diversão, por hobby. Vocês têm que cumprir uma missão que também eu tenho certeza que vai ser uma missão linda aí de ajudar a sociedade que a gente vive aí com informações de muita qualidade. Parabéns, Doni, parabéns, Alê. Obrigado, Valeu. né? E você quer um minuto para acabar? Não tem mais. Eu queria ouvir um pouquinho do Léo falando sobre o Clique ABC, como surgiu ali rapidamente. Já Se você puder. acabou. Já acabou o tempo? Não tem mais como. O diretor já apontou lá 2 vezes que acabou. Ale, não dá mais tempo de perguntar nada. Chegamos ao fim. Obrigado a você que ficou acompanhando aí nosso bate-papo aqui com essas 2 celebridades. Espero que tenha enriquecido um pouco mais aí o seu dia a dia com as histórias e tudo que nós conversamos aqui no República Podcast. Amigos da República, até o próximo bate-papo.